Boa noite. Eu estou um pouco mais nervoso do que eu esperava, talvez por estar aqui num ambiente presencial, é algo que eu não estava mais acostumado a ver pessoas reunidas, então me causa certo estranhamento. E também as pessoas que nos acompanham virtualmente, eu li a lista de autoridades, acompanhei aqui todos que estão presentes e vi que eu não tinha nem roupa para comparecer aqui para falar para vocês. E acho que até o final do evento, vocês verão que não chamaram a pessoa certa. De qualquer modo, como estou aqui, tenho que dar a palestra. A respeito do meu currículo, da história de grande juiz e tal, já saudando a todos, eu quero contar uma história. Há uns 12 anos, mais ou menos, desde que meu sobrinho faleceu, há um abrigo que me ajuda. E, certa vez, uma das mães sociais, uma das tias, foi falar para um menino, para um dos meninos que mais se destacava na escola, lá no abrigo, mas o menino não gostava muito de estudar. Claro, uma criança saudável, a vida cheia de possibilidades. E aí foi falar para ele algo sobre meritocracia e falou, olha, porque o tio Flávio estudou muito, porque o tio Flávio fez isso, porque o tio Flávio fez aquilo, e ele recalcitrante, não querendo estudar. E porque o tio Flávio isso, o tio Flávio aquilo. E ele lá olhando aquele rosário daquele currículo, eu lá também ouvindo ela dizer, e o menino falou assim, então quer dizer que o tio Flávio sabe tudo? Ela falou, sabe tudo, estudou, você tem que fazer a mesma coisa. Falou, tio Flávio, qual que é a diferença entre mitose e meiose? E eu falei, cara, ele podia perguntar a diferença de prescrição e decadência, ex tunc, ex nunc, supresse, surreste, isso é pegadinha. E assim, eu via o desespero da tia, mas ela achava que eu saberia. Mas eu não fazia a menor ideia. E aí eu disse, não sei. E ele olhou para a tia e falou, é ele que sabe tudo? Então isso é só para dizer o seguinte, a vocês que buscam ingressar numa pós, que buscam conhecimento, por maior que seja o conhecimento de vocês, na área que vocês estiverem, o conhecimento de vocês ainda não é nada. Nada. E não é o meu caso de saber muito na minha área de domínio. Mas mesmo assim, se eu precisar trocar a lâmpada da minha casa, eu já não sirvo mais. Pergunte ali à minha esposa que ali se encontra. Então, o nosso conhecimento é muito limitado e toda vez que você se propõe a um novo conhecimento, que você se abre ao saber, você reconhece que você precisa saber mais. Eu vivo a repetir a história de Sócrates, considerado o ser humano mais inteligente que já passou por nós. Essa história é contada no Apologia a Sócrates, do Platão, que o Sócrates, lá, o primo dele, que era o Fonte, foi lá no oráculo de Delfos, e o oráculo nunca mentia, ele perguntou a Pitonisa, quem é a pessoa mais inteligente do universo? Ele falou, Sócrates. Aí ele foi até Sócrates, e Sócrates encontrou-se num dilema. Ele falou, bom, eu sei que eu não sou a pessoa mais inteligente, mas também sei que o oráculo não mente, jamais, não se engana. E aí, depois de muito pensar e confrontar os outros, e fazer a pergunta, ele foi condenado, teve que tomar cicuta por causa disso, morreu. Ele falou, bom, embora seja muito pouco, e de pouco significado, eu acho que eu sei mais do que os outros, porque pelo menos eu sei da minha ignorância, ou seja, eu sei que eu nada sei. Então eu fico muito feliz quando vejo pessoas dispostas a uma pós-graduação, dispostas a aprender qualquer coisa que seja, de agregar algo ao seu conhecimento para você poder dar algo a alguém. Então, eu os felicito e vou tentar aqui passar algo do que eu possa saber sobre o assunto, que quem sabe alguma coisa vocês saberão. Mitose e meiose, eu me lembro vagamente de ter pesquisado, é alguma coisa sobre divisão celular, mas eu não me lembro realmente, isso não saberão hoje aqui. Talvez o Dr. Google explique aí. Vamos lá. Sobre Covid, especificamente, a primeira questão que eu gostaria de falar é uma introdução, então é algo bem básico. É a respeito da obrigatoriedade da vacinação. Nós tivemos alguma polêmica, hoje reacendeu-se uma polêmica sobre um assunto que parecia, vamos dizer assim, pacificado, mas com uma lei promulgada hoje, veja que o Brasil não é para amadores, surge uma nova polêmica, ao menos no âmbito do direito do trabalho. Bom, vocês devem saber que havia muitos argumentos, infelizmente no Brasil as leis
tornaram-se uma espécie de guerra de torcidas, não é? Hoje, as pessoas não sabem os 11 da seleção brasileira, mas sabem os 11 do Supremo. As divisões de opinião, elas dependem menos de convicções jurídicas e mais de convicções políticas. É um tempo muito estranho. Mas, enfim, as controvérsias a respeito da obrigatoriedade da vacina diziam com ofensa, objeção de consciência, crença religiosa, poder parental. Sobre todas essas questões, sobre todos esses argumentos que eu considero bastante frágeis, o Supremo Tribunal Federal aparentemente havia pacificado, isso tem efeito vinculante, deve ser seguido por todos. Disse, é constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina, desde que tenha sido incluído no Programa Nacional de Vacinação, tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, e seja objeto de determinação estadual, municipal ou da União. E não há aqui violação à liberdade de consciência ou à liberdade religiosa. Você não pode, diante da ideia de supremacia do interesse público, opor um direito individual para violar o interesse público. Isso não é válido. Em relação à mesma questão, vale em relação à ideia de discriminação contra pessoas que não se vacinem. Não. Todo o direito, isso o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência à vontade de que não há direito absoluto. Todo direito deve se acomodar com outros direitos, até porque vários direitos fundamentais podem entrar em choque. Enfim, em relação à questão do poder parental, da possibilidade ou não de ser obrigado indiretamente à vacina, eu quero lembrar o seguinte, o caso aqui é muito diferente de uma polêmica que o Supremo deve resolver, eu não sei se pautará para esse ano, da questão das chamadas, ou dos chamados testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová, como vocês sabem, eles têm uma base lá em 4 dos 5 livros do Antigo Testamento, Deuteronômio, Gênesis, Atos, Levíticos principalmente, a dizer que não se pode comer sangue e tal, e eles interpretam que não podem tomar sangue, que há uma violação religiosa. E eles costumam se recusar, eles se recusam mesmo terminantemente ao tratamento médico que inclua a transfusão de sangue. Dizem que isso é uma forma de abominação, que eles serão eliminados. E aí você pode até me dizer, que eu vou discordar, que a liberdade religiosa não vai até tal ponto. Essa é uma polêmica que o Supremo vai resolver. Eu tenho liberdade suficiente para, no caso, recusar um tratamento que salve a minha vida? Eu acredito que sim. E a questão do poder parental, ela aí se torna mais polêmica se você pensar se o sujeito teria ou não o direito de recusar esse tratamento para o filho dele. Um pai, testemunha de Jeová, que vai ao hospital e fala, olha, cure meu filho, mas não quero transfusão de sangue. Essa recusa é válida, o médico pode fazer o tratamento contra o poder parental. Essa é uma polêmica muito grande, eu não quero entrar nela, mas ela é diferente aqui. Porque, veja, o testemunho de Jeová, que se nega a transfusão de sangue, ele faz mal, no máximo, a si e aos seus familiares, num âmbito privado, creio eu. O sujeito que se nega a uma vacinação, que tem por escopo evitar a transmissão de um vírus mortal, para o qual, principalmente na época, não havia vacina, ele prejudica o interesse público que deve prevalecer. E vejam só, isso é especialmente grave. Nos Estados Unidos nós tivemos casos de profissionais de saúde que se recusaram a vacinar, alegando objeção de consciência. O irônico dessa história, de uma América clivada, como é o Brasil de hoje, é que esses mesmos profissionais de saúde, nos Estados Unidos, há muito tempo, eles já são obrigados a se vacinar contra rubéola, cachumba, sarampo e uma série de coisas. E nunca, jamais reclamaram. A hora que veio a vacina para a Covid, disseram não.
objeção de consciência. E aí, a Suprema Corte norte-americana, nesse caso Biden versus Missouri, esse caso é desse ano, é de agora, de janeiro de 2022, disse, olha, o princípio básico da medicina para os profissionais de saúde é não cause dano. E quem estava desejando não usar eram os médicos, os profissionais de saúde do Medicare e do Medicaid, que são os programas de saúde norte-americanos. E aí, diante da recusa deles, veio a decisão da Suprema Corte, que diz, assegurar que os profissionais tomem as medidas para evitar a transmissão de um vírus perigoso aos seus pacientes é consistente com o princípio fundamental da medicina, da profissão médica. Em primeiro lugar, não cause dano. E a segunda, a última questão que eu gostaria de falar sobre a obrigatoriedade de vacinação em termos genéricos é a questão de obrigatoriedade da vacina e vacina fisicamente coagida, forçada. E eu acho que a própria dúvida que houve em relação a isso, é bom até perguntar isso aos estudantes, eu acho que a dúvida que houve em relação a isso, se a vacina obrigatória significava vacina fisicamente coagida, ela é uma amostra do retrocesso civilizatório que nós vivemos. Eu acho que nós estamos encolhendo em termos de desenvolvimento cerebral. Porque, veja, eu me lembro, e aí os estudantes podem me dizer, que quando o professor dizia na minha sala que o voto era obrigatório, não houve um aluno sequer, e nem os menos prendados intelectualmente, que fala, professor, isso é um absurdo, como é que vai o sujeito lá do TSE, vai chegar lá em casa, me dar uma surra e me levar pescoço assim, me fazer apertar um botão para votar. Ninguém pensou nisso naquela época. Eu não sei como o sujeito volta a pensar nisso agora. Todos nós, eu não sei se os estudantes já aprenderam que o voto é obrigatório, já devem saber antes de entrar na faculdade, mas se alguém ficou com essa dúvida, mas será que o sujeito vai lá me surrar para eu votar? Evidentemente que não. Isso nem passa pela cabeça das pessoas. Que tipo de pessoa que pode pensar que isso poderia acontecer em 2022? O voto é obrigatório, só que essa obrigação ela é constrangida por meios indiretos. Pagamento de multa, proibição de receber salário, proibição de se matricular em universidade pública, de obter financiamento, participar de licitação, esse tipo de coisa. E mais do que isso, quem acredita que essa história de vacinação compulsória, vacinação coagida, é algo realmente duvidoso, não conhece, isso é mais grave para mim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de mais de 115 anos. Então, se você não sabe isso, você está mais ou menos um pouco mais de um século atrasado. Em 1905, veja, a revolta da vacina foi em 1904. Em 1905, o Supremo Tribunal já disse. Vocês se lembram da revolta se lembram ou não? Já estudaram a revolta da vacina, Oswaldo Cruz, aquela coisa de vacinação forçada, todas aquelas medidas? Não há alguém tão bem assim fisicamente para se lembrar, para nos dizer. Mas dizia, sendo inconstitucional a disposição regulamentar que faculta a autoridade sanitária penetrar, até com auxílio de força pública, em casa particular, para levar a efeito operações de expurgo, a coação que tal ato possa provir é manifestamente injusta e, portanto, a iminência dela importa ameaça de constrangimento ilegal que legitima a concessão do habeas corpus preventivo. E o Supremo, por óbvio que fosse, foi obrigado a desenhar isso, a repetir essa tese em 2021, para dizer, gente, vacinação compulsória é uma coisa. Agora, não passa pela cabeça de ninguém o cumprimento dessa obrigação mano-militar. E ninguém vai arrancar ninguém de casa para se vacinar. Se você fizer essa opção deve ser respeitada, porém, harmonizada com o interesse público de que você não seja um vetor de contaminação. E aí, falo também sobre a questão primeira, a questão mais óbvia, a mais óbvia implicação, a mais óbvia imbricação da possibilidade de obrigar a vacinas instituídas por programas nacionais e tal, e de um empregador dispensar o empregado por justa causa.
Eu disse isso, assim, e não estou dizendo isso para me vangloriar, porque o Supremo Tribunal Federal poderia perfeitamente decidir de maneira diversa, como diversas vezes o Supremo me surpreende para o bem e para o mal. Mas o Supremo Tribunal Federal disse sim, que o empregador ele é dotado de um chamado poder disciplinar. Então ele pode sim, o poder disciplinar é o manda quem pode, obedece quem tem juízo. A relação de emprego ela não é uma relação de coordenação, ela é uma relação de subordinação entre subordinante e subordinado. Então, todas as ordens lícitas pressupõe-se que devam ser cumpridas. Mais do que isso, aqui a parte final, que eu acho que é a mais importante. Veja, é importante enfatizar que constitui direito dos empregados e dever do empregador a garantia de um ambiente de trabalho seguro e saudável. Ora, se eu posso judicialmente responsabilizar o empregador por danos decorrentes de uma doença, como é que o empregador não pode ter poder disciplinar para exigir medidas de proteção? Uso de máscara, distanciamento social, vacinação, não faz sentido algum. Você dizer, olha, o responder, no sentido de respondere, significa que eu posso dar uma resposta, mas que resposta posso eu dar se eu nada posso fazer em relação ao direito individual de os empregados se comportarem? Isso vale para tudo. No auge da vacina, um tribunal de Veneza enfrentou o caso de um sujeito que não quis usar máscara porque disse que estava muito quente. E ele tinha o direito de se portar como quisesse por conta do calor. O que acham dessa desculpa? No limite, essa desculpa me permitiria vir aqui sem roupa hoje. Acho que não seria legal, não é? Aliás, tenho certeza que não seria legal. Mas, enfim, no limite, isso me permitiria qualquer coisa. Me permite afrontar quaisquer códigos da vida. Então, disse aqui o Tribunal de Veneza. E aqui vamos lá, vamos ver se a gente consegue ler em italiano aqui, porque está cheio de cognatos. Eu me lembro, eu vou contar essa história só porque tem um amigo que eu já ouvi no YouTube. Teve uma vez que a gente estava em viagem na França, aí a irmã dele falou, nossa, mas falar francês é muito difícil, né? Mas falar italiano é fácil. Eu assisto a novela Passione e entendo tudo. Então, assim, não é exatamente igual a novela Passione. E ele vai se lembrar também. A pessoa a quem esse meu amigo se referia, falou, olha, eu estou aqui na França, eu não preciso aprender nada, eu só preciso falar quanto custa. Se eu souber falar quanto custa, eu me viro muito bem aqui. Aí ele perguntou, como que fala quanto custa? Eu falo, combien ça coûte? Falei, beleza, combien ça coûte? Saiu confiante. A primeira vez que ela perguntou combien ça coûte, a pessoa respondeu 72,89. E ela saiu do mesmo jeito. Então, importava pelo menos saber falar combien ça coûte e ouvir a resposta, porque se você não ouvir... Então, vamos lá, só para descontrair, voltando para a aula, aqui. Disse aqui, então, oportuno recordar que, aqui, passione, porque as palavras são todas cognatas. Il datore di lavoro, o dador de trabalho, que é o famoso empregador. O dador de trabalho, o empregador, enquanto garantidor, vou falar igual passione, da obrigação de tutela da saúde dos trabalhadores, tem que adotar todas as medidas necessárias e oportunas para prevenir o evento danoso. Italiano puro. Aqui, É então injustificada a falta de utilização da máscara da parte do senhor Omissis, aqui é que eu me tiro o nome do sujeito, na reunião de 24 de agosto de 2020, sendo pouco crível e nem assim relevante a reclamação de calor excessivo, molto caldo. Mas, enfim, então, sobre as medidas de proteção e o poder subordinante do empregador, inclusive para aplicar a justa causa, seria isso que eu teria a falar. Um assunto, eu já estava com a aula pronta, e aí saiu a lei ontem, publicada hoje. Eu falei, casa caiu. Eu sou preguiçoso, mas essa eu não posso me furtar a comentar. Então, vou fazer um apanhado geral sobre a lei que falava das gestantes no trabalho. Então, a ideia inicial das gestantes foi a seguinte, olha, durante a emergência de saúde pública,
a empregada gestante deve permanecer afastada das suas atividades de trabalho presencial, sem prejuízo da remuneração. Boa ideia afastar a empregada gestante do trabalho durante o período de gestação, para ela não se contaminar? Quem acha uma boa ideia? Boa ideia? Boa ideia. E fazer o empregador pagar? Boa ideia? Péssima, horrível, pavorosa, estúpida, idiota. Porque o que isso causa? Isso é uma norma de proteção à mulher? Eu odeio as... Não, isso discrimina a mulher. Por quê? Veja, estão lá a Neca e o Fernando perguntando, olha, eu preciso contratar 50 pessoas, e pega qualquer um de vocês como advogado. Fala, eu devo contratar mulheres ou homem? O que vocês acham? Qual é o raciocínio do empregador enquanto agente racional, maximizador de suas preferências? Isso é análise econômica do direito. Custo. Custo. E, aliás, se ele não buscar reduzir custo, ele não é empresário. Ele é um fazedor de caridade. E ele não vai sobreviver no mercado, porque o concorrente dele vai oferecer o mesmo produto a um preço menor. Isso é óbvio. É por isso que não me cabem, por exemplo, campanhas, olha, com bases morais. Quaisquer campanhas com bases morais. Olha, vamos, sei lá, conciliar, já que a ideia está aqui. Não, mostre no papel que o sujeito vai ganhar. Se ele sabe que ele pode ficar 20 anos, que o leão é manso, que ele não vai pagar nunca, eu vou conciliar por quê? Porque eu vou ficar com fama de bonzinho? Obrigado. Eu preciso ter lucro. Eu preciso sobreviver. Meu concorrente não paga. Então, veja, quando a Neca e o Fernando vão lá contratam 50 homens ou 50 mulheres. Fala, mas como que a gente faz, hein? Se houver gravidez, a mulher tem que ser afastada na atividade insalubre? Sim. E se for o homem grávido? Não, o homem não engravida. Aliás, por isso que é um pleonasmo horrível ficar falando mulher grávida. Grávida é sempre mulher, pelo menos até hoje. Enfim, mas eles perguntam e aí eu respondo meio grosseiramente. Grávida, só mulher. E aí elas têm estabilidade, né? Tem. E aí, durante a pandemia da Covid, o que eu faço com elas? Ela tem que ser afastada. Quem paga o salário? Você. O que ele vai fazer? Como empresário, como agente racional, ele vai evitar essa contratação. Isso cria uma situação ruim. Isso não é protetivo para as mulheres. É como a norma que o Supremo recentemente chancelou, que diz que a mulher precisa ter 15 minutos de intervalo antes de fazer horas extras. Eu acho legal você ter um intervalo antes das horas extras, acho, para ambos os sexos. Agora, só para a mulher, aí quando vai fazer uma reunião de diretoria, fala lá, para ali que é coitadinha, ela é mais fraquinha, tal, ela precisa de 15 minutos. E se não fizer, você vai pagar hora extra para ela. Contrato? Melhor não. Isso é de uma obviedade imensa. Mas, enfim, e aí veio isso, e para consertar essa burrice do legislador, o que se fez? Não, volta um pouquinho, fazendo um favor. Fez-se aqui, olha, uma consulta que disse, esse é outro artigo que fala do afastamento da empregada de atividades insalubres, não durante a Covid. Então, ela está aqui afastada. Disse que o empregador poderia caracterizá-la como gravidez de risco, e essa gravidez de risco prolonga o salário maternidade. Faz sentido? Todo sentido, porque esse é o princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade é distribuição desse ônus para a sociedade, que é criar uma geração que vai desenvolver o nosso país. Esse ônus não é só do empregador, não é só da Leca e do Fernando. É péssima ideia. O segundo, aqui, prorroga-se o auxílio maternidade se houver complicações relacionadas ao parto. Veja, se não fossem esses concertos que o legislador fez, imagine a seguinte situação. Eu vou dramatizar um pouco, mas é só para vocês entenderem. Veja, Leca e Fernando contratam uma empregada. Ela fala, surprise, eu estou gestante. Bom, tenho que afastá-la. Quem paga? Eu. Beleza, tal, vou pagar, tenho que pagar até 4 meses. Teve o parto, daí 4 meses ela tem licença, tem estabilidade até o 5º mês. Aí, só que ela teve complicações no parto. Tem que aumentar a licença. Mais 3 meses. Quem paga? Fernando e Neca de novo. Estão pagando. Aí chega a pandemia da Covid. Afasta do trabalho. Quem paga? Eles. Já trabalhou 3 anos e só no empregador. Aí, de repente, eles falam, cara, eu sinto muito. Cada hora acontece uma coisa, eu tenho que pagar para você não trabalhar. Desculpe, eu aceito sua gravidez, acho importante, mas
Não dá. Periga tomar uma condenação por dispensa discriminatória, mas suponho que não vá tomar, que compreenderão sua situação. Você fala, bom, pelo menos dessa eu me livrei. Aí ela vem 1 ano e meio depois, 2 anos, fala, surpresa, eu tive outro filho. E agora eu quero esse 1 ano atrasado de salários que você me pague. Veja, é uma situação figurada, mas possível, inclusive à luz do último julgamento do Supremo. Nosso tribunal aqui decide diferentemente e melhor, a meu ver. Mas toda vez que você transfere um custo para o empregador, a tendência dele é fugir desse custo. E a fuga desse custo, ela vai implicar, direto ou indiretamente, discriminação. Sim? Então, isso é algo bom a se pensar. Mas vamos lá. Depois de toda essa lição, veio a lei que falava sobre o caso de a empregada não poder retornar ao trabalho. Bom, no caso de a empregada não poder retornar ao trabalho, veio um projeto de lei, e o projeto de lei que veio, o PL, o Congresso parece ter aprendido a lição, e colocou lá no projeto de lei, no parágrafo 4º, na hipótese de a natureza do trabalho ser incompatível com a sua realização em domicílio, e aí diz aqui, olha, a empregada gestante terá sua situação considerada como gravidez de risco e receberá, em substituição à sua remuneração, salário, maternidade. Tá bom a ideia? Tá boa a ideia. Por quê? Porque se ela não puder voltar, se for incompatível, chega a ser cruel e desumano fazê-la retornar numa condição insalubre, perigoso. Então, tá certo o dispositivo. E aí, no dia 8 de março à noite, acho que por inspiração do Dia Internacional da Mulher, o projeto foi à sanção presidencial. O que ele fez? Vetado. Então, não tem mais esse dispositivo que permite aos empregadores deduzir desse custo o auxílio maternidade. Isso tem um lado ruim? Péssimo. Mais uma vez, é norma discriminatória. Tem um lado bom? Bom principalmente para quem é advogado, não é? Tem causas para vocês fazerem e judicializarem. Existe fundamento para judicializar? Sim. O primeiro fundamento, e aí para dizer, para mostrar como o meu posicionamento não é discriminatório. Há uma convenção da OIT, uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, que diz que, em hipótese alguma, deve o empregador ser tido como pessoalmente responsável pelo custo das prestações devidas às mulheres. É lógico, esse ônus é estatal. Agora, dinheiro do Estado ele não existe, ele é de impostos. Agora, ele deve sair da coletividade, então tem fundamento e nós temos precedentes nessas soluções de consulta. Eu posso falar porque a competência, eu acho que não vai ser nossa, mas se fosse eu como juiz, também posso falar porque eu estou na seara administrativa e não estou judicando, mas certamente, se me fosse dado julgar, acolheria essa pretensão do empregador sem a menor dúvida. Uma outra questão que também, para minha surpresa até, chamou bastante atenção, é um assunto palpitante nesse momento, mas eu não sabia que ia chamar atenção em relação à Covid, diz respeito à chamada liberdade de expressão do empregado. Eu cheguei a falar sobre isso, o André também escreveu a esse respeito, e como eu já disse aos senhores, a liberdade de expressão, como todo direito, no limite até a vida, em caso declarado de guerra, em caso de legítima defesa e blá, 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 não é um direito absoluto. Mas o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de chancelar, em algumas decisões, o caráter não absoluto dos direitos fundamentais, do direito à liberdade de expressão especificamente. Em alguns casos, eu vou trazer esse aqui, porque ele é o mais interessante, que é o caso Ellwanger. O Siegfried Ellwanger era um sujeito que tinha uma editora que publicava obras de cunho nazista, antissemita. Ele fazia realmente um discurso de ódio contra os judeus, além de espalhar informação falsa, dizer que não houve holocausto, que era uma invenção e tudo mais. E o Supremo disse a ele: as liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição. Havia uma outra questão muito interessante
aqui, além dos limites da liberdade da expressão, que era a questão da prescrição. Vejam como o sujeito tinha o Gatuno tinha um advogado inteligente. Ele dizia, olha, você está querendo me tipificar no crime de racismo. Só que judeu não é raça. Já que ele não é raça, lá você não me tipifica, lá você não me tipificando. Estou com trava-língua aqui, verdade? A prescrição e está prescrito. Mas não é que o sujeito é interessante para ter ideia? Só que aí o Supremo, num julgamento que eu considero paradigmático, que é esse julgamento do caso Elvanger, inclusive com base em estudos científicos, disse, olha, raça mesmo só existe uma, que é a raça humana. Todas as outras divisões étnicas e o que a gente chama de racismo é fruto de uma construção social. E aí o sujeito foi punido. Mas, enfim, está assim, muito em moda, e é por isso que eu trouxe, dizer que nos Estados Unidos da América existe uma tolerância muito grande, quase que limitada à liberdade de expressão. E eu digo para vocês, não, ela é realmente muito mais ampla do que na comunidade europeia. Se você for ver os julgamentos da Corte Europeia dos Direitos Humanos, ela é bem mais restrita, porém, ela não é, de modo algum, ilimitada. Um caso famoso, o caso que ficou famoso por essa expressão, o caso Schenck versus United States, ficou famoso pela expressão fogo no teatro. Eu tenho até medo de falar para não dar ideia para ninguém aqui. Mas ninguém pode, num teatro, não podem, hein? Não podem. Se fosse um jogo do Botafogo, poderiam gritar fogo. Se fosse um musical que alguém estivesse cantando, meu coração amanheceu pegando fogo, o cantor podia falar, vocês responderem fogo. Num caso normal, gritar fogo e causar pânico não é um discurso protegido pela liberdade de expressão. Essa expressão ficou famosa, shouting fire in a crowded theater. E assim, não foi à toa. Esse caso discutia uma outra questão, mas ficou famoso no início do século XX, as pessoas irem a um teatro mesmo, a um local e gritarem fogo para criar pânico. Em Michigan, no ano de 1913, numa cidade, uma pessoa pretensamente contra as atividades sindicais foi até o local para tumultuar a reunião. E eles estavam num local chamado Italian Hall, no segundo andar. Ele foi lá e gritou fogo. 73 pessoas se jogaram do primeiro andar e muitas foram vitimadas fatalmente. Houve 73 vítimas, a maioria delas crianças. E é claro que esse tipo de discurso não está protegido pela liberdade de expressão. Mas aqui chegou um caso interessante ao nosso TRT de um trabalhador que havia feito reclamações em redes sociais contra o seu empregador pelo fato de não adotar as medidas preventivas da Covid. E o nosso tribunal, creio eu acertadamente, muito acertadamente, e veja, quero dizer aqui, seguindo os conselhos do meu amigo João Marcelo, que fala com liberdade de cátedra, com todo o respeito institucional possível e imaginável, eu poderia e posso, e até vou, criticar eventualmente algum respeito na condição de professor, mas respeito... Ficou bom, João? Mas nesse caso aqui, concordo plenamente, ok? A decisão do tribunal aqui está correta ao dizer, olha, a manifestação de críticas contra a falta de equipamentos de proteção e condições de trabalho para o devido atendimento a pacientes na época do agravamento da Covid não constitui falta grave, menos ainda indisciplina ou insubordinação. É claro que há alguns limites aqui, e esses limites, aliás, foram muito bem discorridos no bojo do acórdão, mas tem sim o empregado. É claro que isso não pode ser feito com abuso de direito. O empregado montar um blog para criticar o empregador e colocar críticas todos os dias. Essas críticas não podem desaguar para ofensas pessoais. Essas críticas têm que ter uma base de veracidade. Houve um caso no Tribunal do Porto, em Portugal, que o tribunal decidiu, e veja que a Europa aqui é mais adstringente, ele disse, olha, o trabalhador não está impedido, nem isso viola o dever de lealdade com o empregador, que existe deveras,
de denunciar situações que consubstanciem violação por parte deste de obrigações legais. Aí vem a ressalva lá, grifado. Agora que são elas. Porém, efetuada tal denúncia, competirá ao trabalhador a prova da veracidade dos fatos denunciados, sob pena de, não a fazendo, violar os deveres de lealdade, de respeito e de defesa do bom nome de sua entidade empregadora. Então pode, mas que seja verdade e que seja feito com responsabilidade, que você seja capaz de provar. Nesse caso, aliás, era um caso que discutia a chamada suspensão de despedimento, que é como lá eles chamam, não é, João? A reversão da justa causa. E o tribunal não reverteu porque o empregado não provou. Um outro caso, na Corte Europeia, a Corte Europeia de Direitos Humanos, vocês sabem que a Corte Europeia, nos países que subscrevem, tem jurisdição sobre os países. Não ofende a soberania, porque os países aderem. Mas os tribunais alemães haviam dito, no caso Heinrich versus Alemanha, haviam dito que a empregada não podia fazer essas críticas. Numa linha mais restrita mesmo, mais sistemática, bem alemã, por assim dizer. E os tribunais disseram, olha, não pode reclamar em hipótese alguma. Isso foi a Corte Europeia de Direitos Humanos, e a Corte Europeia disse, olha, na ponderação de direitos tratava-se de uma empregada que era cuidadora de idosos, ou seja, uma profissão de pessoas extremamente vulneráveis. Ela era uma enfermeira geriátrica, ou seja, era da linha de frente do cuidado com a saúde. Ela tinha feito uma denúncia prévia ao empregador, que tinha sido ignorada. Existia base factual para o que ela disse, isso foi comprovado que era verdade. Isso depois gerou uma inspeção governamental e o local, a instituição de cuidados, modificou-se. Então, disse a Corte Europeia, segue-se que a dispensa sumária da requerente, aqui dá para ler na Passione francesa aqui, hein? Foi desproporcional e que os tribunais internos não procederam a um justo equilíbrio entre a necessidade de proteger a reputação do empregador, do interesse dele de proteger a liberdade de expressão da requerente. Então foi censurada a decisão do tribunal alemão pela Corte Europeia, dizendo o seguinte, olha, dentro desse caso, dentro de uma ideia de liberdade de expressão bem mais limitada, cheia de cuidados, eu posso ponderar os interesses e entender que o empregado pode sim criticar como deveras pôde. Agora, vou até tomar uma água antes desse, que o João Marcelo me deixou com medo. O próximo julgamento, eu não gostaria mesmo de deixar de falar, de me abster, e falo aqui realmente com todo o respeito institucional. Estou até falando com a mão para trás, hein? Mas falo também com a consciência de que cumpro um dever, inclusive educacional, de pelo menos colocar a minha ideia a debate, ainda que seja uma ideia ruim. Eu escrevi esses dias no Conjur, eu defendi que as pessoas têm o direito de submeter a escrutínio ideias estúpidas. Então, nada mais eu estou fazendo aqui que defender minha ideia, ainda que ela não seja das melhores. A minha questão, o meu problema, diz aqui, com o fato de ser possível ou não estabelecer o nexo causal entre a Covid e a relação de trabalho. Entenderam? Nexo causal, nexo etiológico? Para os alunos aí, olha, é o caso, pegou no trabalho ou não pegou no trabalho? E o segundo passo é, o empregador pode ou não ser responsabilizado. E nesse caso, eu tenho uma divergência fundante, total, absoluta ao que até o momento tem decidido o nosso tribunal, e espero que isso seja objeto de reflexões e possa eventualmente mudar, quem sabe será matéria de uniformização de jurisprudência. Disse aqui o nosso tribunal, não há como responsabilizar a empregadora pelo contágio quando o próprio Ministério da Saúde edita portaria decretando o estado de transmissão comunitária do novo coronavírus em todo o território nacional, salientando-se que a transmissão comunitária é uma modalidade de circulação na qual as autoridades de saúde não conseguem rastrear o primeiro paciente que originou as cadeias de infecção. Ora, é óbvio
que a característica de uma pandemia é justamente você não conseguir mais rastrear a cadeia de infecção. Não saber. Isso é uma verdade científica. Agora, estabelecer nexo de causalidade, ou seja, pegou aqui para uma questão jurídica, é completamente diferente. Você faz isso via nexo técnico epidemiológico, ou seja, atividade do empregador, função exercida pelo empregado, doença, eu posso estabelecer. Por exemplo, enfermeira trabalha 12 horas por dia no hospital. Na linha de frente da Covid, na UTI, pega a Covid. Eu falo, onde será que ela pegou? Ah, não consigo saber, não posso saber. Na dúvida, não foi porque eu não tenho certeza. Veja, eu não trabalho com certezas científicas. É evidente que se a probabilidade for nula ou muito baixa, eu vou retirar do ponto de vista científico. Vocês devem se lembrar, recentemente, a história da mulher que disse que engravidou ao deitar-se na banheira. Lembram-se disso? É possível uma mulher engravidar deitando-se na banheira? É possível? É claro que sim, mas desde que haja entre ela e a banheira um homem, não é? Se não houver, é impossível, ou no mínimo tremendamente difícil que isso ocorra. Eu posso excluir isso em caráter probabilístico. Agora, esse caso aqui, especificamente, tratava-se de uma empresa de 4 mil empregados, de um município de 230 mil habitantes, em que, à época, 65% dos contaminados do município eram trabalhadores daquela fábrica. Ora, eu tenho 65% dentro de um universo de 4 mil, e eu tenho os outros 35% no universo de 226 mil. Dá para eu ficar, não sei, acho que não vou estabelecer esse nexo causal, está muito difícil. Não concordo. Acho que está absolutamente errado. E, aliás, isso é a negação do direito em si. Porque você estabelecer esse ônus da prova ao empregado, não é que ele é só prova diabólica, ele é prova impossível. Como é que eu vou pegar isso? Uma declaração do vírus? Uma confissão? Um vídeo? Olha, fui eu que contaminei. Claro que não. E terão todos sido contaminados na empresa? Todos os empregados? Não. Porque ao menos um teve que trazer o vírus de fora para dentro. E mais, o que eu acho que se deve refletir aqui, para provocar uma mudança em relação a esse entendimento de não ser possível a caracterização do nexo causal, e essa caracterização ela é importante não apenas para a questão de indenização no âmbito da responsabilidade civil, danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Ela tem uma importância trabalhista e previdenciária, estabilidade, auxílio doença acidentário. São várias as repercussões. Mas, enfim, eu acho que também, e eu analisei as várias decisões, eu acho que assim, eu não vi a citação de todo o percurso legislativo e que culminou com o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Veja, a lei já não era lá essas coisas. Em março dizia: os casos de contaminação pelo coronavírus não são considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Isso em março. Havia uma medida provisória que dizia isso expressamente. Essa medida depois foi muito criticada no plano mundial, que ela tornava a caracterização da Covid uma exceção. Olha, só se comprovar, ou seja, o ônus da prova do empregado, isso é por exceção, nunca eu posso admitir como nexo técnico, nunca eu posso admitir como nexo probabilístico. Só que essa medida provisória ela teve a vigência encerrada em julho. Aí, em agosto, vem uma portaria que disse, olha, coronavírus é sim doença do trabalho. Aí, em setembro, veio outra portaria e revogou a portaria que disse que era doença, acidente da doença relacionada ao trabalho. Aí depois, eu trouxe isso só para vocês não reclamarem que o Brasil é um país que não teve segurança jurídica. A decisão do Supremo vem só em novembro. Veja, você tem emoção de março a julho, depois agosto muda, depois setembro muda, outubro nada mudou. Um mês de total segurança jurídica. Quem pode reclamar disso, não é? Mas em novembro, vem a Suprema Corte e diz, o artigo 29 da MP 927, ao excluir como regra a contaminação pelo coronavírus da lista de doenças ocupacionais, transferindo o ônus da comprovação ao empregado, prevê hipótese que vai de encontro
ao entendimento do STF em relação à responsabilidade objetiva do empregador em alguns casos. E eu quero pontuar o seguinte, esse acórdão aqui, essa decisão do Supremo, ele não é uma questão de opinião, não é eu concordo ou discordo, eu preciso seguir. Isso está no 102 da Constituição Federal, isso está no 927.1 do Código de Processo Civil, nós somos todos obrigados. Isso é um Estado de direito, em que existem precedentes emanados de quem, como diz o Gilmar Mendes, é encarregado de errar por último, e nós temos que seguir esses precedentes. E o precedente aqui diz, olha, não é que a 927 estava errada por dizer que não tinha nexo causal, ela estava errada porque você não pode distribuir esse ônus da prova para o empregado. Ele tem que ser, na verdade, do empregador, como regra, e você tem que considerar as hipóteses de responsabilidade objetiva, que seriam independentemente de culpa, que são aquelas, eu acho que dos profissionais de saúde, dá para ser, seria bem razoável, mas que se teria que construir. Só que da maneira como está redigido um acórdão, pode ser também um problema de redação, de assessoria que não passou, mas é preciso que se uniformize para esclarecer essa questão. Ao menos que se enfrente, que haja um ônus argumentativo em relação ao decidido pelo Supremo para dizer, olha, há um distinguishing aqui, né, 489, para primeiro, quinto e sexto lá do CPC, há uma distinção que me permite não seguir, que eu creio que não há, mas posso estar errado, como sói ocorrer. Mas, enfim, para além disso, eu falei da responsabilidade do empregador. E eu não sei se uma coisa pode ter confundido a outra. Uma coisa é eu estabelecer um nexo causal. Bom, foi no trabalho que o sujeito contraiu. A outra é falar de o empregador é responsável. A responsabilidade do empregador, como regra, ela é subjetiva. Isso está no 927 do nosso Código Civil. O Supremo já disse, em tese de repercussão geral, 932, que isso se aplica ao direito do trabalho, disse que a responsabilidade ela é, em regra, subjetiva, ou seja, depende de demonstrar culpa do empregador. Então, nesse mesmo caso, se você não entender que era um caso de responsabilização objetiva, você tem a possibilidade de sair do julgamento supremo e dizer, olha, tem nexo causal, mas não tem culpa, não tem responsabilidade do empregador. E, excepcionalmente, ela seria uma responsabilização objetiva. Então, eu espero que haja uma mudança, até mesmo para que nós não passemos a uma situação que nos deixará, como é que eu vou dizer, inferiorizados em termos civilizatórios em relação ao mundo. Vejam aqui, olha, a Argentina presume ocupacional a Covid em doenças essenciais. Eu coloquei aqui os artigos, mas não sei se vou passar para vocês depois, é só copiar, colar no Google que vocês vão até a lei, tá? Argentina, na breve pesquisa aí, Argentina diz que é ocupacional. Bélgica diz que é ocupacional para todos os trabalhadores de saúde. Líbano, mesma coisa. México tem um guia de graus de risco, de 1 a 4, para dizer se há ou não possibilidade de contaminação. Mesma coisa, África do Sul. Alemanha, análise casuística, mas é automático para profissionais de saúde. França, mesma coisa da Alemanha. Mato Grosso do Sul, nunca, até hoje, de acordo com as decisões turmárias. Eu espero, existe uma decisão, para ser bem justo, que não reconheceu, mas disse que a análise era casuística. Então eu espero, e a gente tentou, né, João, provocar aí uma ideia de uniformização de jurisprudência a partir desse caso, para que isso seja revisto, ou para que se confirme a decisão, a partir de, quem sabe, outros argumentos, ou para que se reafirme e diga que realmente que o que eu estou a dizer aqui é uma grande tolice, uma grande bobagem. Pessoal, hoje é um dia de festa, e em dia de festa não é nem sequer de bom senso trabalhar demais. Então eu não quero os aborrecer muito com a minha fala, eu começo a ficar preocupado com semblantes, as pessoas assim, tal, muita gente educada, não foi embora até agora, mas eu fico feliz de poder lhes passar alguma coisa, de vocês terem aí aproveitado. É uma honra estar aqui. Antes de estar aqui, eu sou muito preguiçoso, sabe? Mas depois que eu estou aqui, eu acho legal pra caramba e me arrependo de não ter ido mais. Tipo viagem. Eu nunca quero viajar. Quando minha mulher arruma para mim, eu falo, putz, que legal, temos que viajar mais. Mas então é mais ou menos a mesma coisa. Quando me fala em trabalhar, começa a me doer em algum lugar, me dá falta de ar, sabe? Uma batedeira. Mas eu fico muito feliz, assim, com essa iniciativa de
de promoção da educação. De fato, eu dei a primeira aula no primeiro curso de pós-graduação. E quando eu fui convidado, eu falei, vou aceitar, né? E você sabe por que eu aceitei? Porque eu tinha certeza que não ia sair o curso. Aí eu falei, não, vou ser bacana, né? Vou aceitar, porque não vai sair. E aí, não é que saiu o negócio? E depois eu falei, Fernando, você conseguiu vender guarda-chuva no deserto. Foi ou não foi? Na academia. Se vocês tiverem alguma dúvida por que o nosso corpo é assim, esplendoroso, é porque a gente frequenta a mesma academia. Então, fale sobre você. Nós estamos elegantes para galãs de meia idade, vamos dizer assim. Mas vamos lá. Eu disse, Fernando, você conseguiu vender guarda-chuva no deserto. E é isso que eu admiro de uma pessoa empreendedora, de pessoas que acreditam naquilo que eu mesmo não acreditava. A hora que falaram, vai sair, vai? 2 dias antes, eu falei, puta, vou ter que preparar a aula então. Tive que vir dar a aula, e dei aula e saiu, e já estão na 4ª turma. Mas assim, só para dar um contexto, a época, era uma época que o direito do trabalho era culpado de tudo. Todo mundo queria, até hoje, né? Assim, a gente ainda é o patinho feio, mas a gente era mais feio do que o pior patinho feio do mundo. O direito do trabalho, a justiça do trabalho era o culpado da guerra da Ucrânia, do PSG ter perdido para o Real Madrid, enfim, de tudo quanto fosse... ótimo, pensei que era um bilhete para eu parar. É só para eu enxugar o suor. Já vou parar, viu? Não precisa mandar o bilhete de parar, não. Mas, enfim, e aí acreditaram. E eu fico particularmente feliz porque, eu volto a dizer, eu só acredito numa revolução pela educação. E toda vez que você aprende algo, que você busca conhecimento, que você reconhece o seu não saber, você colabora para um mundo melhor. Você colabora para que as coisas sejam resolvidas. Você tem um patrimônio que não se tira de você. Você ajuda a um mundo melhor, uma sociedade mais justa e solidária. Ajuda as coisas a se conciliarem, ajuda a dar a solução. E toda vez, eu juro que eu vou terminar a última história, toda vez que eu me lembro dessa história de conciliação, que eu e a ideia a gente trabalha, de resolver, eu me lembro da história, muitos já conhecem, de um pai que deixou de herança para os seus filhos 17 camelos. Aí ele deixou lá no testamento, olha, eu quero que um filho fique com metade dos camelos, quero que o segundo fique com 1/3 dos camelos, e quero que outro fique com 1/9 dos camelos. Aí eles olharam para o outro e falaram, ferrou, né? 17 não divide por 2, 17 não divide por 3, e 17 não divide por 9. Aí eles foram consultar um sábio, que tinha feito pós-graduação no STED. Aí perguntaram para o sábio, olha, como é que eu faço para dividir esses camelos aqui? E o sábio disse, igual mitose e meiose, eu não faço a menor ideia, mas vamos fazer o seguinte, eu tenho um camelo aqui, peguem esse camelo para vocês, e aí vocês me pagam depois, quando puderem. Aí um dos irmãos falou, mas espera aí, 18 por 2 dá 9, 18 por 3 dá 6, 18 por 9 dá 2. Está resolvido. Aí um outro falou, mas o que adianta? Nós temos que pagar o sábio. Aí o outro falou, não, 18 por 2, 9. 18 por 3, 6. 18 por 9, 2. 9 mais 6, 15, mais 2, 17. Devolve o camelo para o cara. E aí um deles, o terceiro falou, mas veja só, quando eu ia dividir 18 por 2, eu ia ficar com 8 camelos e meio. Com esse camelo que entrou e saiu contabilmente, eu fiquei com 9. Eu falei, e eu, com 18 por 3, eu ia ficar com 5,66, eu vou ficar com 6. E o outro falou, com 17 por 2, eu ia ficar com 1,88, vou ficar com 2. Então vejam, o sujeito sábio, sem dizer, com o conhecimento dele, ele arrumou uma estratégia em que o camelo dele entrou, o camelo dele saiu, ele não perdeu nada, ele dividiu e todo mundo ganhou mais do que receberia na divisão original. Então vejam, essa é a essência da educação. Esse é o milagre do conhecimento. E esse é o meu apelo. Seja na vida de alguém o 18º camelo. Muito obrigado.